O exercício 51 tem 3 situações, né? E diz que as 3 colisões são totalmente inelásticas. Então, lembrando, o que são colisões inelásticas? São aquelas, aliás, não são colisões inelásticas simplesmente não, são as completamente ou perfeitamente inelásticas. São aquelas em que, ok, né? Na ausência de forças externas sobre o sistema, existe a conservação do momento linear total do sistema. Momento linear total inicial é igual ao momento linear total final. Lembrem que momento linear é uma grandeza vetorial. Então, se o momento linear é conservado, ele é conservado nas suas respectivas direções, né? Então, se o somatório das forças externas em x é zero, aí sim a componente x do momento linear total é conservada. Se o somatório das forças externas em y é zero, então a componente y do momento linear total vai ser conservada. Então, você sempre tem que fazer as analogias para as componentes. Até então, tudo que a gente tem feito, em geral, envolve geralmente x e y, tá? Então, são as dimensões que a gente tem tratado, mas se você tem um movimento no espaço, então você tem que analisar as 3 componentes. Nesse caso aqui, é um caso simples, em que os carros, né, eles se movem no eixo x, então a gente tem que preocupar só com a componente x do momento linear, tá? Só que se as colisões são inelásticas, então a gente já sabe que a energia cinética do sistema imediatamente antes é diferente da energia cinética do sistema imediatamente depois, ou seja, a energia cinética não é conservada. E para as completamente inelásticas, a gente tem que os corpos se movem juntos após a colisão. Então, isso é importante, né? Porque se eu tinha um sistema cuja massa M1 inicialmente antes da colisão e a massa M2, né, eram massas isoladas que se comportavam cada uma à sua maneira, após a colisão eu tenho um sistema como um todo agora, M1 mais M2, que anda com uma determinada velocidade para o conjunto, tá? Então, para quais colisões dessas aqui descritas, o carro da esquerda, então nós vamos chamar o carro da esquerda sempre aqui de corpo 1 e o corpo da direita nós vamos chamar de corpo 2, tá? Faltaram algumas letras aqui, né? Isso aqui vai até a letra G, tá? Então, aí com várias possibilidades, né? 1 e 2, 2 e 3, todas. Sei que a letra G fala que... A letra G fala que em todas as situações, em todas as 3 situações, o bloco da esquerda vai parar, tá? Então, vamos analisar caso a caso. Na situação 1 aqui. Então, na situação 1, eu tenho um carro com uma velocidade v para a direita que colide numa parede de tijolos. Então, vou chamar a parede de tijolos aqui de uma massa mzão. Essa é uma situação mais intuitiva, né? Que te leva a crer que o carro 1, né, 1 aí vai parar. Mas como é que você pode mostrar isso, né? Você tem que o momento inicial tem que ser igual ao momento final total, e eu estou analisando tudo isso aqui em x. Se eu for olhar o momento inicial total, é o momento só do carro, porque a parede está parada, né? Então, o carro vai ser m, v, aqui positivos, porque eu estou definindo o meu eixo x positivo aqui para a direita, tá? Mais 0, que é o momento da parede, vai ser igual ao momento total. Eu quero descobrir justamente se a velocidade desse conjunto, então, vai ser 0, não é verdade? Então, o conjunto vai ser mzinho mais mzão, ou seja, que é a massa do carro mais a parede, porque eles, né, vão ser considerados uma coisa só agora, porque a colisão é totalmente inelástica, vezes uma velocidade final do conjunto. Então, notem que a velocidade final do conjunto vai ser mzinho v dividido por mzinho mais mzão. Como a parede aqui ela é muito maior
que multiplica isso. Como a parede aqui, olha, ela tem uma massa muito maior aqui do que esse carro, então a gente vê que essa velocidade V' vai tender a zero, né? A velocidade do conjunto. Então, essa primeira situação, o carro tende aí ao repouso. Vamos analisar a situação 2, em que, analisando a situação de conservação do momento, por que o momento é conservado, então, pessoal? Porque quais são as forças externas que atuam no sistema? Primeiro, quem é o meu sistema? Só os dois carros, tá? Então, as forças externas que atuam no sistema são o peso e a normal desses carros, tá? O peso está sempre anulando a normal, então o somatório das forças externas nesse sistema é zero. Ok, então para minha situação 2, o momento inicial vai ser o momento do carro 1, que é mv positivo, combinado com o momento do carro 2. Ó. O momento do carro 2 é negativo porque ele está indo para a esquerda. Então a combinação vai ser menos, né? O 2m, então é a massa dele vezes a velocidade. Esse menos vem justamente do sinal da velocidade. Aliás, a velocidade não é v, a velocidade é meio v, né? Então, a velocidade é meio v. Tem que ser igual ao momento final. Qual que é o momento final? O momento final vai ser a massa do conjunto, já que a colisão vai ser completamente inelástica, vezes a velocidade do conjunto. Então, eu tenho aqui, olha, quem eu tô querendo prestar atenção é sempre a velocidade do conjunto, né? Isso aqui, esse lado aqui vai dar zero, né? Então, a gente conclui que a velocidade do conjunto é igual a zero. Então, o sisteminha para após essa colisão. Então, a situação 1 está contando, a situação 2 também está contando. Vamos investigar. Então, até então, a gente já tem 1 e 2 como candidatas. E a situação 3, usando a conservação, a gente tem agora que... Agora, na situação 3, ó, MV é o momento do primeiro carro, positivo, inicialmente. E o do segundo carro é meio de M vezes 2V negativo, ó. Opa. Então, é meio de M vezes a velocidade negativa, que é 2V, tá? E o momento final é a massa total do carro, do conjunto, que vai ser 1,5 m, combinação das duas massas, vezes uma velocidade que eu desconheço. E aqui, se a gente for fazer a conta, de novo dá zero. Então, a velocidade do conjunto deu novamente zero. Então, a resposta correta é a letra G, em que as três situações vão propiciar, né? Vão fazer com que o carro da esquerda pare.